Oi, eu sou a Nutridri e vamos conversar hoje sobre o seu sono, a sua qualidade de sono. Já sabe, né? Se inscreve no canal, ativa o sininho, vamos conversar sobre isso. Eu sou a Nutridri e falo sobre saúde da mulher, sobre inflamação e nós vamos conversar um pouquinho sobre sono. O que acontece é que nós temos um hormônio que é produzido naturalmente no nosso organismo, que ele é chamado melatonina. Sabia disso? Como a melatonina age no nosso organismo? Quando ela começa a ser produzida? Ela começa a ser produzida ao final do dia. Então imagina o seguinte, ao final do dia, ao cair da iluminação natural, o nosso corpo entende que é hora de começar o descanso. Então vamos pensar o seguinte, eu tô na rua, começou a cair assim a produção, começou a cair a luz do dia, então começou lá, baixar a luz do dia, automaticamente os meus hormônios se conversam e a melatonina entra em ação. Então, meu cortisol já baixou, meu corpo está todo preparado para que eu possa dormir, para que eu possa descansar. Pegou até aqui? Certo. Aí, quando eu sei, quando meu corpo sabe que ele precisa, a melatonina precisa parar de ser produzida para que eu desperte pela manhã. Quando o sol, quando a luz, ela entra novamente aqui, ó, nesta região, eu sou de olho fechado, eu recebo a luz, meu olho abre, significa que a melatonina parou de ser produzida. Isso seria o natural. Isso seria o que todo mundo deveria fazer. Isso seria o que teria que acontecer com todos nós. É o que acontece? Não. E quando isso não acontece, o que acontece no nosso organismo? Desregula uma série de hormônios. Entre eles o cortisol, entre eles a leptina, entre eles a grelina. Todos eles hormônios relacionados ao estresse, à fome e à saciedade. Então vamos entender como que acontece o nosso dia a dia, o meu e o seu, tá? E por que nós andamos mais estressadas, dormimos menos e pior. Presta atenção nisso. Lembra que eu falei que quando a luz começa a baixar, a melatonina começa a ser produzida? O que acontece no nosso dia a dia? A luz começa a baixar, eu dentro da minha casa faço o quê? Acendo todas as luzes, principalmente aquelas luzes mais brancas, aquelas luzes mais de hospital, mais de farmácia. Então isso atrapalha bruscamente a produção da minha melatonina. O meu corpo, que até então deveria estar se preparando para deitar, está se preparando para descansar, começa a ter uma super incidência de luz. Esse é um ponto muito importante. E como essa incidência de luz acontece? Por conta de celular, por conta de computador, por conta de televisão, por conta das luzes do ambiente. Então você lembra que a luz começa a baixar, o meu descanso começa a ser preparado. A luz baixou lá fora, eu trouxe luz para dentro. Essa produção de melatonina, ela sofre um grande impacto. E aí, muitas vezes eu não entendo por que eu não descansei o suficiente. Eu tenho uma vida super cansada, super agitada, não dou conta de nada, tudo fica muito sobrecarregado, porque muitas vezes eu preciso de pequenos ajustes. Aí de manhã, ao invés de eu acordar naturalmente, eu não acordo. Por quê? Porque eu já tive uma questão ali com a melatonina durante a noite prejudicada, eu vou precisar de um despertador para acordar. Só que se isso não fosse o pior, eu ainda coloco muitas sonecas, dizendo para o meu organismo, calma, eu ainda não estou preparado para levantar. Você utiliza soneca? Coloca para mim nos comentários. Quanto de soneca que você utiliza no dia a dia e o quanto que isso pode estar prejudicando a sua produção de energia, porque você não descansou. Quando você dorme, o seu sono é um sono de descanso? Entenda uma coisa, descansar é uma coisa, dormir é outra. Eu preciso dormir e descansar. Para isso eu preciso preparar o meu ambiente. Uma vez que eu não durmo e não descanso, eu aciono de uma forma muito abrupta
o meu cortisol. O cortisol, ele é o hormônio conhecido como hormônio do estresse. Mas o nosso cortisol, ele é importante, porque ele desperta logo cedo, trazendo energia para mim. E ele, por volta das 17, 18 horas, ele diminui, dizendo que o meu corpo tem que descansar. Acontece que quando eu não respeito esse ciclo natural do sono, eu acordo e o meu cortisol está muito elevado. E uma vez que ele está muito elevado, eu fico estressada durante o dia. Uma vez que isso acontece, os outros dois hormônios, leptina e grelina, que estão envolvidos diretamente com fome, saciedade, metabolismo, disposição, eles bagunçam. Então eu perco a qualidade alimentar. Tudo isso porque eu não respeitei a minha qualidade de sono. Tudo isso porque eu baguncei bruscamente a forma como eu deito, a forma como eu durmo. E aí você entra nesse ciclo. Não durmo, não descanso, como mais do que deveria, não sei quando eu estou com fome, não sei respeitar a minha saciedade. Bora para uma rotina básica de sono? A rotina básica de sono é: primeiro de tudo, fazer uma refeição leve, até umas 20 horas mais ou menos. E entenda, refeição leve, muita gente pensa que é legumes, verdura, salada, fruta, elas são leves. Mas alimentos crus, eles precisam de um tempo maior para fazer digestão. E quando ele precisa desse tempo maior para fazer digestão, e eu estou me preparando para dormir, uma coisa não combina com a outra. Então, de preferência, a sua alimentação após as 20 horas ali, seja alimentos cozidos, assados, grelhados, não necessariamente cru, para que esse movimento de digestão e descanso não entre em choque, tá? A segunda coisa, substitua as luzes da sua casa por luzes mais amarelinhas, luzes não aquelas brancas extremamente fortes. Se você gosta dessas luzes mais fortes, tem abajur espalhado pela sua casa, porque durante esse período da noite, do preparo, você apaga as luzes principais e deixa uma casa com luzes indiretas, proporcionando ali uma melhor qualidade de sono. Evite. Eu sei que a gente vive numa era que todo mundo está conectado o tempo inteiro, mas existe mesmo a necessidade de você estar o tempo inteiro conectado? Se você não responder o WhatsApp depois das 21 horas, vai acontecer mesmo uma guerra mundial? Às vezes não. Às vezes você mais prefere do que realmente precisa. Então evite o uso de telas após as 20 e 21 horas, excessivamente falando, né? Isso atrapalha bruscamente sua qualidade de sono, desregula o seu metabolismo, desregula os seus hormônios e mantém o seu corpo num estado de inflamação exacerbada. Feito isso, você vai descansar. Você vai dormir, você vai evitar tomar café muito tarde, depois das 17 horas, por exemplo. Muitos líquidos para não ficar indo ao banheiro. E ao acordar, cuidado, não vá direto tomar um cafezinho. Porque quando você toma esse cafezinho muito na hora que você acorda, você bagunça os níveis do seu hormônio, do seu corpo, os níveis hormonais do seu corpo. Então a ideia é que você descanse, acorde de uma maneira mais natural possível, mas eu preciso usar o despertador se não acordo. Não fique apertando a soneca a todo momento, porque isso descontrola bruscamente a sua saúde. Tá bom? Acordou, faça uma rotina matinal, uma hidratação, um shot, de repente, nesse período você até passa o seu café, mas não tome ele imediatamente. Nós precisamos focar na nossa saúde hormonal, nós precisamos focar em equilibrar todas as esferas do meu corpo, do nosso corpo. E para isso é muito importante que você o olhe como um todo e não como uma parte isolada. Comenta comigo, como está a qualidade do seu sono? Você tem se sentido muito cansada durante o dia inteiro? Acorda cansada? Está cansada por volta das 14 horas? Precisa ter um cuidado maior com o seu descanso. Isso vai ajustar o seu metabolismo, diminuir sensação de dor, de mal-estar. Isso vai trazer uma qualidade de vida para você. Já sabe, compartilha, curte, me ajuda a divulgar aqui esse canal de saúde e informação.